Pessoal, continuando então a falar sobre os elementos que compõem essa complexa relação entre a Revolução Francesa e o romance, nós vamos então ao segundo elemento. Nós vamos exatamente ao romance. Vamos lá então falar um pouquinho sobre o romance. Vou me puxar aqui para um canto, deixa eu ver. Vamos lá. Então, como a gente viu, né, a gente vai falar aqui do romance, gênero literário. O romance moderno surge lá com Don Quixote, né, no século XVI, perdão, na Espanha com Saavedra, e vai se espalhar depois pela Europa, vai sendo divulgado pela Europa. E no século XVIII, na Inglaterra, da Revolução Industrial, um pouco antes da Revolução Francesa, se populariza de fato, se torna aquela voz solitária que era o Don Quixote, passa a ser um coro com Pamela, Robinson Crusoe, Moll Flanders, perdão, que eram assim romances super lidos. E super lidos por quem? Quem é que lia esses romances? Vamos voltar aqui rapidinho. Desculpem, eu sou uma pessoa muito prolixa, acabo falando demais sempre. Mas vamos pensar aqui rapidinho. O romance ele vai surgir exatamente para suprir as horas ociosas das pessoas que, com a Revolução Industrial, ficaram ociosas. Por exemplo, se para comer um pão no século XVI, um inglês ou uma inglesa precisava esperar colher o trigo, esperar o moleiro moer o trigo para virar farinha lá no moinho, pegar a farinha, fazer o pão, ele ia agora e comprava o pão pronto, né? E o que ele fazia nesse resto desse tempo? Então, em geral, eram as pessoas sem instrução, né, que ficaram desocupadas. E aí, essas pessoas sem instrução consumiam o quê? Elas iam querer uma literatura que falasse sobre uma mitologia, um conhecimento historiográfico do Antigo Egito, da Antiga Roma. Não, eles iam ler sobre coisas que eles conheciam ou sobre lugares distantes que eles gostariam de conhecer, né? Então, como Robinson Crusoe, por exemplo, ou uma vida como a vida da Moll Flanders nas ruas de Londres. Então, nós temos aí leitores ávidos por uma literatura que fosse-lhes mais acessível. E o romance, ele vai se popularizando. E como é que é um romance? O que é que tem um romance? Vocês poderiam me dizer se ele tem uma forma fixa? Olha, todo romance é assim, puf, como a epopeia. A epopeia, toda epopeia tem 5 cantos, toda epopeia se baseia em 2 princípios, da emulatio e da emulatio e da imitatio. A imitatio quer dizer, vou imitar o mestre, mas a emulação diz, olha, eu tenho que ser melhor que o mestre. O meu povo expresso na epopeia tem que ser mais inteligente, mais corajoso do que o povo da epopeia que eu me baseei. E assim vai. Então tem uma série de regras, né? E a gente vai dizer que ele é um gênero literário totalmente cristalizado, consolidado. Exatamente porque ele expressa uma sociedade que não existe mais, né? E o romance, ao contrário, né? Como eu disse, ele vai ser o gênero literário do individualismo. Ele vai ser o gênero literário da expressão do eu, né? Então, a gente vai ter aí esse romance como símbolo do triunfo do individualismo, né? Como gênero maior. O romance, não só o romance, mas o conto e a novela também. Então, o romance ele é informe e multiforme. Como assim? Ele não tem uma forma fixa e ele também é composto de várias formas possíveis. Por exemplo, nós temos romances epistolares, que são formados por várias cartas. Nós temos romances que não têm divisão em capítulos. Nós temos romances que têm milhares de capítulos.
Nós temos romances como Memórias Póstumas de Brás Cubas, por exemplo, em que tem capítulos de 5 páginas e capítulos cheios de pontinho, que não tem nada escrito. Então, nós temos uma infinidade de formas. A gente pode colocar no romance, além de uma carta, uma reportagem de jornal, né? O nosso protagonista pode ler um tweet, ele pode ler um e-mail, hoje em dia, não é? Então, todos esses gêneros textuais eles estão presentes também dentro do romance. O romance pode fazer parte, pode se assemelhar a um diário, não é? Como no Memorial de Aires, por exemplo, para citar aí mais uma obra do Machado. Então, nós temos aí muitas formas possíveis dentro do romance. Bom, e o romance, de uma certa maneira, ele vai nascer dessa disputa entre a aristocracia e a burguesia na Inglaterra, né? Conforme a gente pode ver bem na obra do Ian Watts, que eu já citei aqui para vocês. De uma maneira bem resumida, nós vemos que a burguesia, que era essa burguesia nascente, a burguesia aqui no sentido de pessoas que deixaram de ser servas durante a Idade Média e se mudaram para cidades para realizar prestações de serviço, né, e produção técnica, e começou a disputar espaço com a aristocracia. E do que eles acusavam a aristocracia? Eles acusavam a aristocracia de serem privilegiados. Eles acusavam a aristocracia de já nascerem ricos, de não precisarem trabalhar para conquistar nem o dinheiro nem o prestígio, e assim vai. Então, quem é que fazia o pão antes e que agora podia ler? Era uma pessoa da aristocracia? Não, era uma pessoa da burguesia. Então, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver que a vida do burguês era a vida espelhada, era a vida realística apresentada nesses romances que circulavam na Inglaterra do século XVIII, tá certo? E no século XVIII ainda, né, se popularizam, como eu disse para vocês, o romance epistolar, o próprio romance histórico com Sir Walter Scott, o Walter Scott, que é o pai do romance histórico tradicional, a gente vai ver daqui a pouquinho. Bom, e como é que surge a relação amorosa e a relação entre a relação amorosa e a palavra romance? Bom, surge porque no início, né, durante um bom tempo, no início da trajetória do romance moderno, nós vamos ver que a questão dos sentimentos e das relações humanas, entre elas a relação amorosa, elas são muito exploradas, né? Esses sentimentos são muito explorados pelos romances, né? Porque quem lia queria ver o outro, ver o que a pessoa está fazendo ali. Por exemplo, você lê Robinson Crusoe porque você acha assim, nossa, o Robinson Crusoe, ele representa os ingleses do século XVIII com uma maestria fenomenal. Não, gente, não. A pessoa lia Robinson Crusoe para saber o que a pessoa fica fazendo ali numa ilha, né, perdido, sozinho. O que ele fica fazendo? O que a pessoa fica fazendo? Aí é por pura curiosidade, pelo indivíduo, pela individualidade. Então nós vemos muitos sentimentos sendo expressos, né? Ao contrário dos temas clássicos, classicistas, que são, como eu disse para vocês, temas mitológicos, ligados à historiografia também, grega, latina, egípcia, orientais, de modo geral. Então, assim, havia muito exotismo. E quem é que tinha acesso a essas informações? Só a aristocracia. Bom, então o romance ele passa a buscar a expressão dos sentimentos, né? A expressar a ambição, o orgulho, a avareza, a vaidade, é claro, o amor. Então, como durante muito tempo, e eu acho que até hoje a gente pode dizer que os grandes romances comerciais, os best-sellers e tudo mais, os folhetins do século XIX, eles se preocuparam muito em retratar a relação amorosa, certo? E por conta desse sucesso, né, que teve entre os leitores, o romance ele é visto como um grande gênero literário triunfante do século XIX. Ele vai se popularizando, né, ao longo do século XVIII, sobretudo na Inglaterra,
Mas, quando ocorre a Revolução Francesa, lá em 1789, nós já temos romances bem aguinha com açúcar, bem popularescos, circulando também por Paris, como o romance, o célebre romance Paul et Virginie, de Bernardin de Saint-Pierre. Paulo e Virgínia. Tenho certeza que alguém já ouviu falar, já leu. É aquela mesma historinha de sempre, água com açúcar. Mas é muito interessante porque a gente percebe bem a passagem da visão classicista da literatura clássica para uma visão individualista e de expressão dos sentimentos, né? Claro que além, né, dessa busca, além da expressão das ações, o que move nossos protagonistas são os sentimentos. Por exemplo, no final da obra, a Virginie, ela... Nossa, eu vou contar o final já, né? Ela morre no naufrágio do barco, em que ela está voltando, né, da França para a ilhazinha lá em que ela mora com a família e o Paulo faz parte. Só que o que acontece? A natureza em torno deles começa a ficar revoltosa, começa a nascer uma tempestade e as águas do mar empurram o barco para o barranco exatamente porque a natureza começa a espelhar os sentimentos do Paulo. Então, ao espelhar esses sentimentos, nós temos aí uma predominância do locus horrendus nesse caso, porque ele está angustiado, a natureza fica angustiada e a desgraceira toda acontece. Tá legal? Ao contrário, por exemplo, do locus amoenus que pregavam lá os clássicos, os classicistas. Bom, vamos lá. O que mais que a gente vê, então? A gente vê a consagração, né, do romance como grande gênero literário, sobretudo pelo número de publicações e pelas formas de publicação que surgem, né, como o próprio romance folhetim, aliado ao jornal, surge, né, inicialmente como uma forma de publicidade também, né, para o jornal, o romance folhetim. Então nós tínhamos o romance em livro, o romance folhetim. O romance tinha várias formas, ele tem até hoje essa flexibilidade, essa multiformidade que a gente pode ver. E o que é romance de folhetim? Basicamente, é o romance que é publicado capítulo por capítulo, diariamente ou semanalmente no jornal. Bom? Então, nós temos aí uma associação do jornal com a literatura. Eita, pessoal, caiu minha câmera aqui, mas eu vou continuar aqui. Ela deu uma travadinha. Deixa eu tentar aqui ver se ela recompõe-se. Pessoal, vou retomar aqui a gravação sem a câmera mesmo, mas vamos lá, continuemos. Então, nós temos aí a união da literatura com o jornal e com, inevitavelmente, também a publicidade, que tinha surgido um pouquinho antes do próprio folhetim. Bom, durante o século XIX, o romance seguiu um modelo científico e tornou-se uma tese, né, documentário, realista. Então, vejam, o século XIX, né, tem inúmeras escolas literárias, as principais delas aí, em que o romance domina. Nós temos o romantismo, né, o realismo e o naturalismo. Então, isso é interessante porque a gente vê o quê? Que conforme as ciências vão evoluindo ao longo do século XIX, com esse neo-iluminismo, né, gerado ali por algumas correntes científico-filosóficas, como o determinismo, o positivismo, entre outras, nós vemos que o romance, a literatura em si, né, representada pelo romance, também quis ser ciência, também quis ser científica. Isso é muito interessante, né? Essa capacidade de transformação do romance. E por fim, o romance ele só se torna absoluto e hegemônico no século XX. Hoje em dia, né, a gente quase não ouve mais falar em produções de antologias poéticas. O teatro também é muito pouco visado, porém, quando você chega numa livraria,
explodem, assim, né? Escorrem romances por todas as frestas, né? A gente vê muito romance sendo vendido, muito romance sendo estudado. Então a gente percebe mesmo que, mesmo ao longo do século XIX, ele tendo crescido de importância, ele ainda rivalizava muito com a poesia, no romantismo, no simbolismo, no parnasianismo. Porém, quando chega no século XX, realmente o romance domina o mercado editorial em várias correntes. Bom, gente, eu não acredito que eu não vou conseguir fechar. Vou precisar de mais um capítulozinho, mais uma sequenciazinha para fechar essa parte. Vamos lá, então. Até daqui a pouquinho.